Glória a Deus. Podem sentar os dois, por favor. Então, boa noite. Eu queria dizer que é um privilégio enorme estar aqui com vocês essa noite. A Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados manda um abraço para vocês, como um todo. Bom, meu nome é Ian, eu sou membro lá da EPBE, assim como o Dr. José Ricardo, e estar trazendo este momento aqui para vocês essa noite é motivo de grande alegria. Primeiro porque quando nós desfrutamos desse momento lá na EPBE, nós somos muito abençoados e nós cremos que vocês também serão abençoados, em nome de Jesus, né? O tema dessa noite, como alguns já sabem, é depressão. A gente vai tentar expor num plano geral aqui a depressão e tratá-la nessa conversa tanto dos aspectos médicos quanto dos aspectos espirituais, não é? E no segundo bloco vocês terão a oportunidade de ter essa dinâmica com a gente, de fazer perguntas, e nós oramos a Deus para que tenhamos a possibilidade de responder todas elas, não é? Então eu queria que o doutor se apresentasse e já iniciasse trazendo uma introdução, o conceito de depressão e esclarecendo um pouco para a gente sobre o que é. Bom, meu nome é José Ricardo Pinto Silva, eu sou médico psiquiatra aqui em João Pessoa e gostaria de agradecer ao pastor Leandro pelo convite, né? E para falar desse tema, que eu trabalho há 38 anos, né, com esse tipo de problema, então eu acho que a gente pode contribuir. E uma coisa interessante, porque eu sou recém-convertido, né? Sou convertido somente há 3 anos e meio, né? E foi uma experiência fantástica a minha conversão na minha atividade como psiquiatra, né? Então me acrescentou muito e mudou muito também a minha visão da doença psiquiátrica. Então eu acho que também eu posso trazer a visão médica, né? Que eu acho que sempre enriquece, né? Em todos os sentidos. Bom, a depressão é um sentimento de tristeza, de desânimo, de ansiedade, de angústia, de uma sensação de menos-valia. A pessoa perde o interesse pelas coisas que anteriormente tinha, até o lazer a pessoa perde o interesse, né? Algumas pessoas ficam mais irritadas, algumas pessoas perdem o sono, né? Então é um sentimento extremamente desagradável, é um sofrimento muito grande. Só quem tem depressão que sabe o quanto é sofrido, né? Agora a gente precisa saber que existem várias formas de depressão, né? Inclusive algumas delas são saudáveis, né? Deixa eu dar um exemplo. Outro dia chegou um rapaz no meu consultório. Ele acabou de ter sido demitido do trabalho e ao mesmo tempo nasceu um filhinho e com problemas de saúde, né? Então ele estava desempregado, um filho com problemas de saúde e estava muito deprimido, né? Então esse é um tipo de depressão, é um dos tipos de depressão, que é uma depressão circunstancial, que tem a ver com as circunstâncias da vida da gente, né? Isso ocorre com todos nós, né? Por exemplo, a situação de luto, a perda de um ente querido, né? O término de um relacionamento, a perda de um emprego, uma decepção
acadêmica, na faculdade, alguma coisa, uma decepção com um amigo, nos deixa deprimido. E é uma depressão saudável, não dá para dizer que é uma patologia. Então, esse é um tipo de depressão, né? É a depressão circunstancial, que tem a ver com as circunstâncias da vida da gente, né? Tem um outro tipo de depressão, que é a depressão espiritual, né? Que não é a minha área, né? Mas eu vou citar, mesmo porque a maior parte da minha vida eu estive longe de Deus, e eu sei o que é o sofrimento da gente estar distante de Deus, né? Então, o fato da gente estar distante dele nos causa sofrimento. Um exemplo foi aquele momento em que Cristo estava na cruz, embora ele tenha sofrido muita dor física, muito sofrimento físico, né? Mas num determinado momento ele disse, eu não sei com que palavras, pastor, mas meu pai, por que me abandonastes, né? E naquele momento ele se sentiu distante de Deus, como o ser humano sente, não é? Esse foi o maior sofrimento. Por um instante Cristo viveu o que nós vivemos do distanciamento de Deus, né? Que causa sofrimento. Então esse é um segundo tipo de sofrimento, de depressão, que é uma depressão de origem espiritual. E tem um terceiro tipo de depressão, que é onde eu trabalho, que é a depressão de origem biológica, orgânica, bioquímica. O que ocorre é o seguinte: existem algumas substâncias químicas que regulam o funcionamento do nosso cérebro. Essas substâncias chamam-se neurotransmissores. Existem vários neurotransmissores: serotonina, dopamina, noradrenalina, epinefrina, enfim. Só que essas substâncias elas têm que ser produzidas na quantidade correta. Se lá pelas tantas o nosso organismo começar a produzir estas substâncias numa quantidade diferente do que deveria produzir, nós apresentamos um quadro de depressão de origem orgânica, biológica. Então, às vezes pode ser que as circunstâncias da vida da gente estejam tudo bem, né? As coisas estão caminhando bem na vida da gente, as pessoas olham de fora e falam, poxa, essa pessoa não tem por que estar deprimida. E a pessoa se sente extremamente deprimida. Uma angústia muito grande, um sofrimento muito grande, como se tivesse ocorrido algo muito grave na vida dela, né? E, na verdade, é uma alteração orgânica, biológica. É nesse terceiro tipo de depressão que eu mais trabalho, né? E uma coisa que é interessante, que a gente pode cometer equívocos nos dois extremos, né? Num extremo, achar que toda depressão é de origem espiritual e não levar em conta a depressão de origem orgânica, né? Então a pessoa está com uma depressão de origem orgânica e às vezes as pessoas ficam pensando que é de origem espiritual. É como se a pessoa tivesse uma dor de dente, né? E as pessoas preocupadas, em vez de indicar o dentista, né? Ficar achando que o problema é espiritual, né? Em vez de ter uma intervenção física, profissional, né? Então esse é um equívoco que pode ser cometido, né? E que isso provoca muito sofrimento. E uma das coisas importantes também é que o sofrimento da depressão é tão grande que às vezes a pessoa pensa em tirar a própria vida. É muito comum, né? Entre deprimidos, a pessoa tem ideia de tirar a própria vida. E alguns realmente o fazem, né? Tamanho é o sofrimento,
né? Então, por isso que é importante a gente ficar atento a esse tipo de depressão, porque é um sofrimento muito grande, né? E no outro extremo, a gente pode também cometer o equívoco de achar que toda depressão é doença, que tem que ser tratado com remédio, né? Às vezes é o contrário, às vezes a gente precisa da palavra de Deus mesmo, né? A gente precisa da cosmovisão cristã, a gente precisa de aproximação de Deus, né? E isso que seria a coisa mais terapêutica, né? E equivocadamente, às vezes, a pessoa procura um médico. A quantidade de gente que vai nos postos de saúde, nos hospitais, procurando médico, e na verdade o que precisa é a palavra de Deus, é muito grande, né? Então esse equívoco a gente pode cometer também, né? Bom, uma outra coisa que é interessante é que, assim, uma vez diagnosticado se a depressão é de origem orgânica, biológica, o tratamento costuma ser eficaz. Então, vale a pena fazer o tratamento, né? Que os resultados costumam ser bons. Existem algumas medicações que ajudam o organismo a normalizar a produção dessas substâncias, né? E a partir disso a pessoa vai progressivamente melhorando até ficar boa, né? É claro, existem outras patologias psiquiátricas mais graves, né? Como esquizofrenia, né? Outras patologias mais graves que os tratamentos são mais difíceis, né? Mas mesmo assim os resultados costumam ser interessantes, né? Uma outra coisa que é importante, estou até com um livro aqui, né? É sobre a depressão de Spurgeon, né? Spurgeon era o príncipe dos pregadores, né? Ele era uma pessoa que era admirada e é admirada hoje, é citado, né? E ele tinha uma depressão muito intensa. E na época ele percebia, naquela época não tinha tratamento biológico, mas ele já tinha percepção nesse livro, ele já tinha percepção que era uma coisa orgânica, a depressão dele, né? Então uma coisa muito interessante, porque assim, a fé reformada sempre esteve muito próximo da ciência. Então, a melancolia, que é a depressão muito grave, as pessoas, há muitos anos, há muitos séculos atrás, as pessoas imaginavam que podia ser alguma coisa do próprio organismo, né? Não sabiam bem o que era, mas imaginavam que podia ser, né? Então, e hoje veio se confirmar, né? E o Spurgeon, em 1800 e pouco, ele já tinha essa noção de que a depressão dele tinha um componente orgânico biológico, né? Então, uma coisa muito interessante, né? Então, depressão é uma doença democrática, pode dar em todo mundo, né? Gente rica, gente pobre, crente, não crente, né? Isso é importante, não podemos ter preconceito, né? Achar que o crente não deve ter depressão. Nossa, o crente vai ter depressão, como vai ter problema de diabetes, como vai ter pressão alta, como vai ter hipermetropia, como vai ter, enfim, né? Então isso é importante a gente ter em mente, né? Bom, sempre tem mais alguma coisa para dizer, mas costuma ser muito interessante depois, no bate-papo, a gente poder conversar sobre as coisas que ainda faltam, né? Eu acho que o Ian tem algumas perguntas, né? Assim que... eu listei aqui algumas questões para a gente conversar. Eu só queria fazer um complemento. No final da fala do Dr. José Ricardo, ficou claro aí que enfrentamos depressão mesmo dentro da igreja.
não é? Mesmo entre os cristãos. Isso é algo que deve ser esclarecido, porque a gente enfrentou no período do século XX, né, no final do século XX e início do século XXI, um preconceito em relação à depressão, né? Principalmente dentro da igreja, dentro das paredes da religião, né? Mas lá fora também. Os não cristãos tiveram durante muito tempo um preconceito em relação à depressão, e muitos ainda hoje, sem informação, têm. Mas é uma realidade, né? Os cristãos e não cristãos do século XVII, século XVIII, século XIX tiveram que lidar com febre amarela, com rubéola, não é? Recentemente, não é? Gripe suína, as doenças dos mosquitos, e da mesma forma é a depressão. A depressão é um mal, muitas vezes orgânico, mas mesmo quando circunstancial, mesmo quando espiritual, também é um mal do corpo, não é? E não podemos, nesse sentido, fazer certa diferenciação entre o que é medicinal e o que é espiritual, porque ambos aí auxiliam na cura ou no tratamento desse mal, né? Seja ela circunstancial, espiritual ou patológica, né? Biológica. Então, a gente falou um pouco sobre os sintomas, né, que definem a depressão, que delimitam ali a doença. A pergunta que eu queria fazer nesse sentido é: em que momento, ou seja, qual é o momento de alarde que a pessoa deve buscar ajuda médica? Qual é o sintoma que desperta para a necessidade de uma ajuda médica? E se é possível a pessoa com depressão ter uma vida cotidiana normal? Então, a depressão causa um sofrimento. A depressão causa um sofrimento muito grande e limita as capacidades da pessoa. Então, a pessoa fica com uma diminuição de atenção, de concentração, de memória, né? Então, o rendimento escolar pode diminuir, o rendimento acadêmico, né? No trabalho, a pessoa fica mais insegura para tomar atitudes na vida, nos relacionamentos sociais, né? Então, é possível a pessoa viver, mas vive de uma forma muito sofrida. É a mesma coisa, seria possível viver sem o óculos? Seria, mas ia ser muito limitante para mim. Eu não ia poder, por exemplo, ler este livro do Spurgeon, né? Então, eu não ia poder ler a Bíblia, né? Então, poderia viver, mas de uma forma muito limitada. A mesma coisa a depressão, né? Às vezes a pessoa pode até viver, mas de uma forma sofrida, né? Se hoje em dia tem recurso, por que não utilizar, né? Isso é o que eu acho interessante, né? E o senhor falou sobre essa diferença entre a depressão patológica e circunstancial, né? Se não for observada alguma condição biológica e a pessoa está nesse estado de depressão, também se utiliza as medicações para o tratamento? Quando a depressão é de origem circunstancial, normalmente não, né? Normalmente o ideal é o luto. O luto é um exemplo disso, né? Quando nós perdemos alguém, né? É um sofrimento que nós sentimos, mas não deve ser medicado, né? É uma depressão que não deve ser medicada. Pelo contrário, né? Eu acho que o apoio dos familiares, a oração, né? Esse tipo de coisa é mais saudável e mais eficaz e mais produtivo, né? E até que ponto o senhor pode dizer que
psicologia, psiquiatria e religião devem andar juntos quando se trata de depressão? Eu acho que devem andar juntos, desde que cada uma das áreas tenha a ideia correta dos seus limites, né? Então é importante a psiquiatria saber até onde pode ir, os limites dela, né? A psicologia tem que saber dos limites, e até a fé cristã também tem que saber que algumas vezes a coisa se trata de uma questão médica, né? Então é importante a convivência, fundamental, mas desde que as três partes saibam dos limites, né? E uma outra coisa que é importante saber, que é assim, da mesma forma como existem bons pastores, maus pastores, existem bons médicos psiquiatras, maus médicos psiquiatras, bons psicólogos, maus psicólogos. Infelizmente é assim, né? Então não dá para a gente generalizar, né? E tem que ser individualizado, né? De fato, eu concordo plenamente. Uma das coisas que eu disse ao Dr. José Ricardo, enquanto conversávamos antes desse momento, é que uma frase que eu ouvi uma vez diz o seguinte: toda verdade é verdade de Deus, né? Então, não é só o que é dito no púlpito, não é só a exposição da palavra de Deus que é verdade da nossa vida. A verdade que a natureza revela, ou seja, a medicina, a psicologia, quando se trata de verdade é porque vem de Deus. A Bíblia fala que toda boa dádiva vem do Senhor, Então, o cristão ele tem acesso, a essas ferramentas que o Senhor dá, como a psiquiatria, como a psicologia, para poder desfrutar desta realidade da criação de Deus de uma forma melhor. Então, por que não, né? E uma coisa maravilhosa é que Deus, inclusive, traz à nossa realidade profissionais cristãos. O Dr. José Ricardo, por exemplo, é um médico, é um psiquiatra e foi tocado pelo Senhor, é um médico cristão. Ok, beleza. Então, eu concordo totalmente que psicologia, a psiquiatria, a ciência e a religião não andam separadas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber limitar, Uma vez uma irmã extremamente angustiada, já fazia um tempo, 2, 3 meses angustiada, foi pedir auxílio de outros irmãos conhecidos, e aí ela sofreu uma desilusão, porque o que eles estavam aconselhando ela, dizendo a ela, até palavras bíblicas, não estavam auxiliando. Tempo depois ela foi descobrir que, na verdade, era problema na tireoide, que causa depressão, e ela teve que tomar remédio, e isso restaurou o quadro dela. Então, cada um faz o seu papel através das verdades de Deus, Qual deve ser a postura? Estou depressivo. Eu já faz um tempo que estou nesse estado de aflição, já faz um tempo que eu estou nesse estado de angústia e me identifico em depressão. Qual deve ser a minha postura, assim? Porque muita gente tem receio, de procurar ajuda médica, de procurar ajuda psicológica, às vezes até de procurar ajuda do pastor, dos líderes da igreja. O que o senhor recomenda, assim, vamos supor, passo a passo? O primeiro passo, qual é, identificando isso? Então, uma vez identificado, deve procurar os profissionais, que trabalham nessa área, médicos ou psicólogos, que têm experiência com depressão, E os tratamentos são mais simples do que se imagina. Às vezes as pessoas têm uma ideia de algo muito complexo, muito complicado, e a maioria das vezes não é.
né? Os tratamentos são mais simples do que se imagina, né? Então, as pessoas devem ir tranquilo, como vão a qualquer outro médico, né? Se tem um problema de pressão alta, ou se tem um problema de gastrite, né? Sem preconceito, né? Tranquilo, né? Sem vergonha. Um colega meu que é dermatologista, ele estava comentando que até 1960 as pessoas, para ir no dermatologista, elas tinham vergonha de ir no médico de pele, iam até às vezes em outra cidade ou iam escondido. Por quê? Porque até 1960 a dermatologia praticamente só tratava da lepra, né? Então era a patologia que mais se tratava na dermatologia, né? Então as pessoas iam escondido. A mesma coisa acontecia com a pneumologia. Até 1960 as pessoas iam escondido ao pneumologista, porque o pneumologista tratava mais da tuberculose, né? E com a psiquiatria a mesma coisa. Até alguns anos atrás as pessoas tinham vergonha de ir no psiquiatra, que a psiquiatria só tratava os casos mais graves, né? E hoje não, né? Hoje existem várias patologias de tratamento eficaz, né? Que os resultados são bons, né? Então isso vai estar perdendo, está desaparecendo esse preconceito, né? Graças a Deus. Amém, verdade. Eu tive, aproveitando o ensejo, um momento da minha vida, antes de me converter, de angústia, né? E eu sou uma pessoa muito ansiosa, penso demais a respeito do futuro, e eu acho que a ansiedade também é um dos grandes problemas de toda a sociedade, né, moderna. A ansiedade, ela pode se desenvolver em um quadro depressivo, ou ela tem características depressivas também? Então, a ansiedade exagerada pode ser um dos sintomas da depressão, né? Porque a ansiedade às vezes pode ser até positiva, desde que numa determinada quantidade. Por exemplo, se eu tenho uma prova e eu fico um pouquinho ansioso, isso é até bom, porque aí eu me preocupo, eu vou estudar, eu fico mais atento, eu cuido mais, não é? Então, até certo ponto, ela pode ser positiva. Se eu vou prestar um concurso, é bom que eu tenha um certo grau de ansiedade. Se eu for muito tranquilo, né, isso pode atrapalhar e a pessoa ficar inativa e não se preocupar e não estudar o suficiente, né? Então, um grau de ansiedade sempre é bom. Agora, se passar do ponto, aí atrapalha, né? Então, no caso da depressão, o grau de ansiedade é muito grande, né? Então, pode ser um dos sintomas da depressão é a ansiedade exagerada, né? Exagerada. É bom ficarmos atentos. Tem cura a depressão? Tem sim, né? E varia de pessoa para pessoa, né? O importante é que os resultados são bons, as pessoas ficam boas. Algumas pessoas precisam tomar a medicação por um período, né? Depois ficam bem, a gente vai diminuindo a medicação e a pessoa continua bem mesmo sem a medicação. É como se o organismo tivesse aprendido a fabricar os neurotransmissores na quantidade correta. Algumas pessoas precisam continuar tomando por mais tempo e outras a vida toda. Mas como são medicamentos que não prejudicam, não faz mal, não precisa ficar preocupado com isso, viu? O doutor José Ricardo, ele falou inicialmente também sobre a depressão saudável, né? O sofrimento saudável. Eu acho que um dos problemas atuais com relação ao sofrimento e a forma como nós lidamos com ele é de sempre tentar fugir dele, né? Exatamente. Então, por isso que às vezes algumas pessoas escondem o fato de estarem com angústia, não procuram ajuda e acabam, né, piorando esse quadro. Mas, principalmente quando olhamos para a Escritura, e eu não sei se isso tem também uma tese médica, o sofrimento, a depressão circunstancial, né, ela tem
sua parte de função na vida das pessoas e principalmente do cristão. Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu recentemente li uma frase de um filósofo cristão chamado Nicholas Wolterstorff. E ele tinha perdido o filho dele, e ele escreveu o seguinte: será que suportar chorando não requer tanta força quanto nunca chorar? Por que devemos sempre esconder o sofrimento? Fomos agraciados com a força para suportá-lo. Porém, quando somos agredidos e feridos, e essas feridas são expostas, é desagradável olhá-las, mas nem por isso devemos escondê-las. Venham ver o mundo através das lágrimas. Talvez vocês vejam coisas que jamais viram com os olhos secos. E Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, completa dizendo o seguinte: a alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. É isso mesmo. Né? Então, é sábio também entendermos a função saudável, positiva que o sofrimento tem. Sem dúvida. Né? Mas nem por isso, inclusive, devemos deixar de tratá-lo, de cuidar dele. Né? Muito bem lembrado. E aí, até para completar, esse mesmo autor, ele diz o seguinte, né? A estrada da aflição tem sido bastante pisoteada. Ela é a trilha regular das ovelhas para o céu. E todo o rebanho de Deus tem tido de passar por ela. Né? Então faz parte da vida da gente, né? Esses momentos de sofrimento. Né? Uma coisa muito interessante é que, não sei por que motivo, hoje em dia parece que o sofrimento não faz parte da vida das pessoas. Assim, é como se não pudesse ter sofrimento. Como se não fosse humano a gente ter momentos de sofrimento. Então as pessoas não admitem. Às vezes as pessoas sofrem mais de estar inconformada pelo fato de estar deprimido do que com a própria depressão. É uma coisa muito interessante. As pessoas não admitem que possam ter momentos na vida que possa estar deprimido, estar angustiado, né? Então, essa é uma questão interessante, né? Não sei se esse fenômeno, né, uma das coisas que ajuda, né, também as mídias sociais, as pessoas sempre muito felizes no Facebook, né? Pegam as fotografias mais bonitas, as situações, né? E as pessoas acham que a vida é assim. Não é bem assim, né? A vida tem altos e baixos, né? Isso é importante a gente saber. É verdade. O mundo, principalmente o mundo ocidental, tem uma busca pelo prazer, né? Pela felicidade o tempo todo. Então, qual é o objetivo humano atualmente? Ser feliz, né? E aí, se alguma circunstância atrapalha a minha felicidade, a pessoa é infeliz. Eu tenho que abandoná-la, né? Por isso, se o casamento não está me fazendo feliz, eu abandono o meu cônjuge. Se minha profissão não está me fazendo feliz, então eu vou abandoná-la. Não importa, né, o que aquilo tenha de importância. O que importa é se está me fazendo feliz ou não, né? E a gente entende que a realidade, infelizmente, não é essa. Biblicamente, fomos criados para viver em plenitude. Isso é verdade, mas plenitude no Senhor. C.S. Lewis, autor cristão, que escreveu As Crônicas de Nárnia, ele vai dizer que o sofrimento é uma prova de que não fomos criados para esse mundo caído. Fomos criados para viver com o Senhor, né? Então, o sofrimento ele ainda tem essa função de não nos deixar apegados demais a essa realidade que não nos pertence, né? Na verdade, a realidade que nos pertence é a realidade com Deus. E ela tem uma função na conversão também, né? Eu não tenho dúvida que se não fossem momentos de sofrimento, eu não teria me convertido, né? E às vezes realmente o sofrimento é a maneira que Deus tem de nos fazer com que a gente se aproxime dele, né?
Então a gente não pode perder essa noção também, né, da função do sofrimento. Né? E se por um lado a gente incentiva o cristão a buscar ajuda médica, Isso. a gente deve incentivar um não cristão a buscar ajuda espiritual. Também. Exatamente, Né? exatamente. Às vezes a resposta para essa condição. Isso. Às vezes não, eu acho que sempre o Senhor tem um papel essencial. Sem dúvida, sem dúvida. Né, no sem sofrimento. dúvida, sem dúvida. A gente vai terminar esse primeiro bloco, né? Tem um intervalo de 10 minutos. Intervalo de 10 minutos. E a gente vai voltar no segundo bloco com as perguntas de vocês. Então, incentivo mesmo vocês a perguntarem e enriquecer nesses momentos. Oi? Certo, vamos ter uns papéis aí. E pode ser também via oral, né? Pode levantar quiser. e fazer a pergunta, né? Para terminar, o senhor quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa, encerrar esse momento? Então eu acho que a gente está satisfeito até agora pelo andar da nossa conversa, né? E gostaria que vocês realmente ficassem à vontade, né? Para fazer os questionamentos que vêm à cabeça, enfim, né? Sem receio. Né? Amém.